Boa noite. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, Divino Mestre, amigo do nosso coração, envolva a todos nós, que nos sintamos aqui acolhidos pelo seu amor, para que todos nós, nesse ambiente de fraternidade, de carinho, de confiança mútua entre nós que aqui estamos, os encarnados, e também os benfeitores que se fazem presentes, nós possamos estar com o coração realmente aberto para acolher as sementes de renovação que sempre recebemos de maneira muito profusa quando nós buscamos meditar sobre o Evangelho e sobre a doutrina espírita. Para mim, sempre é uma alegria estar aqui em Ribeirão Bonito, essa cidade querida, coração, entre tantos corações queridos, na condição de um irmão, de um aprendiz, caminhando como vocês em busca de compreender as palavras de vida eterna. E creio que esse é um dos intuitos fundamentais de um evento como esse, de uma feira do livro espírita. E por isso nós escolhemos como tema dessa nossa noite de reflexões um tema da mais profunda importância para a nossa caminhada espiritual e, ao mesmo tempo, um tema muitas vezes negligenciado ou não tratado com a devida atenção e com a devida vigilância que merece. Um tema que, nosso modo de ver, está muito relacionado com o que aqui nós propomos num evento como esse, uma feira do livro, onde somos convidados aqui a acessar conteúdos, a acessar informações, a acessar luzes mesmo, que nos chegam do alto e que estão ali materializadas nesses livros. Um tema que, portanto, vai estar muito relacionado justamente com essa nossa interação com todo esse cabedal de recursos espirituais, de investimento do alto em nossa jornada espiritual. Vamos falar de um dos atributos, se não o atributo mais fundamental do espírito, o pensamento. O pensamento. Há um livro do benfeitor Emmanuel, que inclusive não será este o livro, mas Emmanuel será o nosso norteador nessa noite, mas há um outro livro dele, chamado Pensamento e Vida, um livro de 30 capítulos, curto no seu volume, mas de uma importância que nós talvez não consigamos ainda mensurar. Ele vai dizer-nos que esse livro é como que um compêndio, é um fascículo que é destinado aos espíritos que estão voltando à experiência na matéria. Os que aqui estamos, por exemplo, muitos de nós, talvez lá no mundo espiritual, no processo preparatório, antecedendo o nosso retorno, tivemos acesso a esse material ou um material similar. E ele nos diz que esse material dedica-se a esses que estão voltando à matéria, e aí podemos inferir o porquê disso, talvez para nos alertar, quando estamos para retornar, da importância de, enquanto encarnados, lembrarmos da nossa condição de espíritos. Lembrarmos de que, muito além daquilo que os nossos sentidos físicos permitem-nos enxergar ou perceber, a vida se estende, a vida é marcada por inúmeras conexões, por inúmeras influências que, embora escapem aos nossos sentidos físicos, têm uma influência, têm um impacto em nossa caminhada tremendo. Sobretudo, o pensamento. Não só o nosso, como pensamos, o que cultivamos na mente, espíritos que somos em experiência transitória no corpo, mas também, justamente por isso, de todos os seres com os quais entramos em contato, encarnados ou não. Sendo espíritos, estamos em contato constantemente com aqueles que nos cercam, ou mesmo com aqueles que estão distantes de nós, mas que, no entanto, sintonizam conosco, ou nós com eles, em determinadas faixas do pensamento, segundo o patamar em que escolhemos viver, o patamar em que escolhemos projetar a nossa mente e o nosso pensamento. Então, o intuito desse pequeno livro que Emmanuel nos traz,
para nós agora encarnados, é justamente nos lembrar desse compromisso ou dessa atenção para a qual fomos alertados antes de voltar para cá, com relação ao pensamento. Como nos dizer que não conseguiremos, de fato, caminhar, avançar, progredir espiritualmente, e mais do que isso, conservar a paz, o equilíbrio, o nosso aperfeiçoamento e a nossa iluminação, se não nos dispusermos a atentar para o pensamento e o quanto ele impacta em nossa vida. Por isso o livro recebe o título de Pensamento e Vida, algo que é definido logo ao prefácio da obra por Emmanuel. A nossa vida nada mais é do que o reflexo do nosso pensamento. O conceito importante que ele traz também no primeiro capítulo da obra, quando fala da mente como o espelho da vida. É interessante esse conceito. Imaginemos a nossa mente como um espelho, para aquilo que voltamos à nossa mente, ou seja, para onde nós apontamos esse espelho, naquilo que buscamos, naquilo que são as nossas metas, aquilo passará a viver na mente, nesse nosso espelho, e então irá se refletir no caminho que vamos passando, que vamos encontrando vida fora, a partir das escolhas, das sementeiras e da conduta que vamos adotando. Então, aquilo que ocupa a nossa mente, aquilo que é o foco desse espelho da vida, que é a nossa mente, é o que nós vamos encontrar na caminhada, é o que vamos encontrar vida fora, pela própria projeção de nós mesmos a partir do que cultivamos internamente. Porque vamos aprendendo, o pensamento ele mora na base de tudo o que nós realizamos. A característica fundamental do pensamento é a sua característica criadora. Tudo o que existe, tudo que foi criado pelo pensamento. É interessante assim pensarmos. Tudo o que existe no universo existiu antes no pensamento de algum ser. Para a gente ver o que é essa força criadora do pensamento, a própria criação em si, com essa magnificência que nos encanta, a beleza dos sóis, das constelações e das galáxias, nada mais é do que a expressão do pensamento do Criador. Cada um de nós que aqui estamos, antes de que viéssemos a existir propriamente, existimos no pensamento do Criador, que nos concebeu e nos trouxe à luz. Lá, como está simbolizado de maneira alegórica no livro do Gênesis, e Deus disse, haja luz. É o fiat lux da criação. Mas tudo que foi criado aí, que não foi obra do homem, é obra do Criador. Um dia existiu no pensamento do Criador, e claro, esse pensamento então foi materializado, foi revestido, a fim de que viesse a existir aqui nesse mundo material. Isso estamos falando do mundo material, mas também as outras dimensões, o mundo espiritual e tudo mais que existe. Isso antes existiu no pensamento do Criador. Ele emitiu um propósito, ele pensou, concebeu aquilo, e então os espíritos que são seus agentes, sobretudo os espíritos superiores, os co-criadores em plano maior, tomam aquele pensamento e o executam, o realizam. Por isso está descrito lá novamente no livro do Gênesis, capítulo 1, que descreve muito bem essa força criadora do pensamento, quando vão narrar de maneira, mais uma vez, alegórica, a criação, como que está lá escrito? E Deus disse, então ele dizia e alguma coisa acontecia. Então, o verbo divino é justamente essa representação do pensamento que se materializa. Porque, no fundo, o que são as palavras? O que é a fala, o verbo? Senão o pensamento revestido. Então, para ilustrar a criação lá atrás, escreveram desse modo. O verbo do Criador, o pensamento do Criador revestido da luz ou da origem a tudo que foi criado. Mas o que é, ou quem são os seres que dão, digamos assim, forma ao pensamento do Criador, que o materializam, que de fato com ele co-criam?
São seres, são seres. Esse verbo que está lá descrito no Gênesis, depois, no Novo Testamento, pelo Evangelho de João, logo no seu capítulo 1, nós vamos ver que ele vai identificar aquele verbo com um ser, que sabemos ser Jesus. Então, olha a analogia interessante que João está fazendo aqui, que esses Espíritos estão fazendo para conosco. Eles estão dizendo, Deus concebe, Ele é a fonte primária de todas as coisas. Mas então vem um ser e, captando esse seu pensamento, materializa. Esse ser foi chamado de Verbo. E esse ser, para nós na Terra, atende pelo nome de Jesus. Não só ele, mas toda a sua equipe de espíritos que assumiram essa incumbência. A Terra, antes de existir, foi concebida por Deus. Essa ordem alcançou esses seres que já estão numa tal sintonia com Deus, que captam isso, atuam, realizam, moldam a matéria primordial e executam a vontade divina. Então, é o verbo da criação, é o verbo criador. Isso estamos falando em escala cósmica, na macro escala das grandes criações. Mas todos nós, em menor escala, somos dotados do mesmo atributo do Criador. Esse atributo criador. Não claro como ele, não criamos algo do nada, transformamos os elementos primordiais que ele criou. Mas somos também co-criadores. Aos co-criadores em plano maior, como define André Luiz, e aos co-criadores em plano menor. E qual a nossa principal criação? A nossa vida. Qual a principal obra que eu tenho que realizar? Qual a principal criação que sou convidado a expressar? A da minha própria vida. O que eu encontro, o que eu vou colhendo, tudo, experiência fora, nada mais é do que o resultado daquilo que um dia eu pensei. As provas que venhamos a passar são resultado de um dia ou das escolhas que um dia eu tomei. Às vezes, no mundo espiritual, em diálogo com os benfeitores espirituais, entendendo a importância dessa ou daquela prova, uma enfermidade, uma experiência difícil, um revés, uma perda e tudo mais, concebi aquela prova, houve ali o aval da espiritualidade superior, que entendeu que aquilo era importante para mim, e isso se materializa em determinado momento em minha vida. Então é um fruto também da minha criação, do pensamento. As expiações que talvez venhamos a passar são resultado do nosso pensamento. Pensamento que lá atrás, às vezes, seja nessa encarnação ou em outras encarnações pretéritas, concebeu, por exemplo, desatinos, concebeu atitudes em desarmonia com a lei divina, as concretizou. E em as concretizando, criamos para nós uma colheita futura que se manifesta hoje na nossa vida na forma das expiações, que nos convidam a nos reajustarmos perante a lei divina. Então é também algo que antes existiu no nosso pensamento. Se tivéssemos trabalhado esse pensamento antes de que ele se concretizasse, certamente a colheita seria menos difícil. Mas como ele se concretizou, é uma sementeira feita e a vida nos traz aquilo que um dia cada um de nós pensou. Por isso o livro se chama Pensamento e Vida. E é por isso que escolhemos tratar desse assunto aqui hoje numa mensagem muito similar, que vai tratar basicamente desse mesmo tema, com essa mesma importância, também do benfeitor Emmanuel, mas agora em outro livro. O livro se chama Encontro Marcado, é um livro de mensagens de Emmanuel, e a mensagem que escolhemos está no capítulo 41 e se chama Pensamento e Conduta. Ou seja, praticamente o mesmo título, porque a nossa vida nada mais é do que o resultado da nossa conduta, né? Então, o que ele está dizendo é que o pensamento gera, transforma, renova, cria uma determinada conduta. Ou seja, o pensamento, conjunto das ideias que nutrimos, e aqui vale um parênteses importante, para Emmanuel, para o Espiritismo de um modo geral, o pensamento não será simplesmente o esforço intelectivo, o esforço intelectual. Pensamento é o conjunto, emoção e ideia, é o resultado da mente, enfim.
Esse pensamento, ele gera as palavras que eu falo, as ações que eu tomo, a conduta pela qual me conduzo na vida. Isso define determinados hábitos e esses hábitos são, na verdade, os construtores da minha vida. Por isso, pensamento e conduta, pensamento e vida são coisas que quase que são sinônimas, porque a conduta é a definidora da vida. O que eu semeio, o que eu falo, como me porto, os hábitos que eu cultivo em relação ao meu corpo, os hábitos morais, são eles os definidores daquilo que eu vou encontrando vida afora. Então, nós vamos tomar esse texto como aí a linha mestra do nosso diálogo nessa noite. Vamos fazer aqui um estudo conjunto mesmo. Desse capítulo 41, há um subcapítulo, um subtítulo, melhor dizendo, desse capítulo. Emmanuel vai dizer, vontade no plano mental. Então, como ele nunca desperdiça palavras, no fundo Emmanuel já está falando assim, toda essa mensagem, ela vai ter uma finalidade maior. Primeiro, o título já diz, mostrar para nós qual a relação entre o pensamento e a conduta. E, segundo, subtítulo, mostrar a importância da vontade no controle ou na disciplina desse pensamento que repercute numa nova conduta e, portanto, numa nova vida. Então, são duas as finalidades primordiais desse texto de Emmanuel. Primeiro, mostrar-nos que, sem atentar para o nosso pensamento, para a nossa mente, para o que temos cultivado portas adentro do nosso ser, não conseguiremos realmente transformações efetivas na nossa vida. Mas ele quer nos mostrar também qual a maneira de atuarmos, porque não basta só definir o problema, não basta apenas teorizar, é preciso apresentar também qual a ferramenta de que podemos nos utilizar para modificar as coisas, para atuar. E por isso ele fala da vontade. Da vontade nesse nosso plano mental. Qual a importância da vontade na nossa mente? E aqui, mais uma vez, a gente vai traçando os paralelos com o outro livro, O Pensamento e Vida, que logo ao seu segundo capítulo, ele traz reflexões sobre que assunto? Vontade. Então, se no primeiro capítulo lá do Pensamento e Vida ele fala sobre a definição, da mente como espelho da vida, ou seja, como que a mente e o pensamento impactam na vida, no segundo capítulo ele vem falar da vontade. Como a dizer assim, pois bem, teorizamos, apresentamos, ensinamos, e agora, como é que a gente atua? Vem a vontade. E todos os outros capítulos subsequentes ao da vontade, como a dizer assim, se não voltarmos lá na vontade, que é dos primeiros degraus, que é dos princípios, de nada adianta falar sobre o que vem depois, porque ele vai falar lá de saúde, ele vai falar de culpa, ele vai falar de uma série de fatores relacionados à nossa mente, mas antes ele falou da vontade. Porque seria inócuo falar de tudo isso se não falarmos da vontade, que é, na definição de Leon Denis, a faculdade ou a potência soberana da alma. É ela que move todas as outras potências da nossa alma. É ela a grande gestora, coordenadora da nossa mente. Sem ela não há, de fato, renovação mental, não há, de fato, renovação de pensamento. Então, por isso que ele coloca esse subtítulo para falar-nos da vontade. No capítulo 2 do Pensamento e Vida, ele vai, inclusive, trazer uma definição muito interessante. Ele vai dizer assim, vamos comparar a nossa mente a um escritório. Esse escritório ele tem vários departamentos. Você tem o departamento do desejo, o departamento da inteligência, o departamento da memória e o departamento da imaginação. São os 4 que ele cita. Existirão outros, naturalmente. Mas ele diz, cada um desses departamentos tem uma finalidade. A imaginação aí com a finalidade de criar, a criatividade, conceber, a arte, a parte do sentimento, etc. A inteligência, o raciocínio, o cálculo, o esforço aí da razão. A memória, o arquivamento, a súmula, o registro das experiências vividas, dos aprendizados consolidados. O desejo
o desejo é como se fosse o motor, né? Ele é a força da alma, só que ele precisa ser orientado para que não seja uma força destrutiva e sim uma força construtiva. Então são os vários departamentos, mas, diz ele, para que esse escritório possa funcionar adequadamente, em outras palavras, para que a nossa mente esteja bem equilibrada, para que a nossa vida esteja bem equilibrada, eu preciso de uma gestão. Eu preciso de um departamento superior a todos os demais, lá o gabinete, que vai gerir todos esses departamentos e dizer assim, olha gente, nós vamos trabalhar juntos, em harmonia, em coesão. Porque a ideia é mesmo um trabalho de equipe. Não adianta que o desejo queira ir para um lado, quando a inteligência está nos convidando a ir para outro. É preciso que os departamentos se entendam. E qual é esse gabinete gestor da nossa mente? Para definir ele, a vontade. Ela que diz assim ao desejo. O desejo quer comprar uma ilusão aqui. A vontade vai, atua como essa gestora e diz, não atende aos propósitos do nosso escritório, não atende às finalidades aqui do nosso escritório. E ele então diz ao desejo, compre esse outro recurso, volte a sua ação para essa outra busca, porque essa sim é interessante. Também a inteligência. A inteligência, quando começa a se transviar, a se perder, muitas vezes levada pelo orgulho, pela vaidade, é preciso que a vontade a traga de volta ao plano do bem, ao plano das realizações edificantes. Enfim, é uma analogia interessante que ele faz para demonstrar para nós a importância da vontade no plano mental. Pois bem, seguindo então aqui com o texto, Emmanuel começa a sua reflexão dizendo assim, nem sempre estamos habilitados a eleger o nosso ambiente mais íntimo na experiência cotidiana. Por que ele começa com essa frase? Porque ele quer frisar para todos nós que, mais do que mudar as circunstâncias exteriores, a grande sabedoria da vida está em nos mudarmos e nos prepararmos internamente para lidar com as circunstâncias exteriores, quaisquer que elas sejam. Porque mais importante do que aquilo que a vida nos traz é o que nós tiramos do que aquilo que a vida nos traz. Mais importante do que o que os outros nos fazem é o que nós fazemos com o que os outros nos fazem. Porque enquanto a alma não desperta para isso, ela não tem autonomia. A sua estabilidade, o seu equilíbrio está sempre fora dela. Ou depende sempre de fatores que fogem ao seu alcance e ao seu controle. Então ela perde a sua autonomia de construir, estabelecer e manter a sua paz e o seu equilíbrio. A alma que ainda não despertou para essa importância de que mais do que mudar as circunstâncias exteriores, espero alto aprendamos a lidar com as circunstâncias que a vida nos traz, a alma que ainda não entendeu isso, ela vive muito ainda ao sabor do vento, como uma folha indefesa, como uma folha frágil ao sabor da ventania. Ora, o vento da vida sopra para um lado, a folha então segue aquela direção. Ora, o vento da vida sopra para outro, a folha então segue aquela mesma direção. E no fim ela acaba não chegando a lugar algum, não avançando, porque ela não consegue manter um foco, uma direção, justamente porque vive ao sabor das circunstâncias. Então hoje acontece um revés aqui, eu desisto de todas as realizações que estavam naquele caminho, naquela edificação, e deixo-me conduzir pela revolta, pela rebeldia. Outro dia acontece uma mudança para lá, um ganho, algum acontecimento que me desvia de todo o foco de um trabalho que eu estava aqui para curtir algumas ilusões e alguns prazeres para lá. Então eu vou sendo levado pela circunstância. Hoje aquela pessoa não me tratou assim tão bem, então aquela paz que eu tinha é levada pela postura não minha, mas daquela pessoa.
aquela pessoa não correspondeu ou foi ingrata ao bem que a fiz, muitas vezes me deixo influenciar por aquilo e desisto de determinadas posturas de crescimento e tudo mais, pelo que a outra pessoa fez, e não pelo compromisso que eu havia assumido. Então é mais ou menos isso que Emmanuel está querendo dizer logo no início da mensagem. Nós nem sempre, quase nunca, melhor dizendo, vamos ter o controle das circunstâncias ao nosso redor, nem tampouco do que as pessoas vão fazer, do que as pessoas vão escolher fazer, porque são livres, são autônomas. Isso não nos compete controlar, mas uma coisa nós podemos controlar: a maneira pela qual lidamos com isso, a maneira pela qual reagimos ao que nos acontece e ao que os outros nos fazem. Isso está em nossas mãos. E essa é a grande chave. Aprendendo a controlar o meu pensamento, a minha mente, diante daquilo que recebo, eu consigo manter um padrão de conduta que não seja assim tão variável segundo as circunstâncias. Se os acontecimentos não foram tão bons assim, eu consigo ainda assim manter a esperança, a firmeza e a disciplina. Se foram bons, reforço ainda mais a firmeza, a disciplina, a ponderação para não me deixar levar pelo deslumbramento, pelos excessos. Ou seja, eu consigo manter uma linha de conduta firme. Eu consigo manter-me caminhando para um foco a partir do momento que passo a controlar e a disciplinar a minha mente, o meu pensamento diante do que me acontece. Até lá, somos levados ou conduzidos mais do que condutores da nossa vida. Um exemplo simples disso é um indivíduo navegando num barco à vela. Como antigamente, nas primeiras navegações, tinham eles uma meta, tinham que chegar em determinado lugar, mas um dia o vento soprava para um lado, um dia o vento soprava para o outro. Se não tivessem eles desenvolvido aquela habilidade de ajustar as velas e o leme de acordo com as circunstâncias que o dia oferecia, aonde eles chegariam? Imagina só, contar com a sorte de que o vento vai soprar sempre no sentido que eu preciso para levar alguém lá de Portugal até o Brasil. Estatisticamente, qual a sorte, qual a chance disso dar certo? É 1 sobre, sei lá, infinito quase. Mas, quando se cria esses elementos de controlar o leme e ajustar a vela, o vento pode ser o vento que vier, eu consigo ajustar e aproveitar aquele vento para manter-me naquele rumo. Ora, é justamente disso que estamos falando aqui, porque o leme nada mais é do que a nossa vontade. É a vontade, é o espírito que acessa esse recurso, ajusta as velas aí dos sentimentos, dos desejos, para manter-se alinhado com a meta, com o alvo que tem de alcançar. Então, com o Evangelho, com a doutrina espírita, com essa tomada de consciência que o Espiritismo nos permite, a partir do estudo, do conhecimento de nós mesmos, nós vamos ganhando esse tipo de autonomia. Por isso, a paz do Cristo difere em absoluto da paz do mundo. Porque a paz do mundo é assim frágil justamente porque é assentada sobre as circunstâncias do mundo, que são absolutamente variáveis. Às vezes duram alguns anos, mas mais cedo ou mais tarde vão mudar. Nós não vamos passar pela terra, um mundo de expiação e prova, só entre flores, só entre calmarias e brisas leves. Todos nós teremos os nossos dias de tempestade, de tormentas severas. Isso faz parte. Então, quando a gente vai ganhando essa consciência e essa autonomia, a gente vai aprendendo a lidar com isso, usando aí o leme da vontade como orientador do barco da nossa vida. Por isso ele prossegue. Às vezes, somos constrangidos a suportar certos quadros da luta ou a partilhar o convívio de pessoas que não se nos afinam com a maneira de ser. Todos nós passaremos por isso.
determinadas pessoas que chegam-nos à vida, cruzam os nossos caminhos, porque tem uma finalidade ali estarem. Tem algo a contribuir com o nosso progresso, vem estimular alguns desenvolvimentos e trabalhar algumas coisas em nós que por nós mesmos muitas vezes não faríamos. Assim também as circunstâncias. Em razão dos compromissos que trazemos de existências passadas. Entretanto, em qualquer situação, somos livres para escolher os nossos pensamentos. Então é aquilo que falávamos. As circunstâncias não controlamos. E quanto não sofremos por tentar controlar as circunstâncias. Eu me lembro de um pensador espírita, um grande pensador, que ele dizia, é a síndrome de Deus. Nós sofremos muito porque nos colocamos no lugar de Deus, tentando controlar o que a outra pessoa vai fazer, o que a circunstância vai ser, ao invés de estarmos mais atentos por controlar o nosso pensamento e a nossa postura. Aconteça o que acontecer. E aí sofremos, porque ocupamos um lugar que não nos cabe. Só um ser infinito poderia ser assim capaz de controlar tantas variáveis. Como não somos, como somos bem finitos, bem pequeninos ainda, isso nos exaure, isso nos consome, traz-nos aflição, angústia, ansiedade, porque ficamos sempre pensando o que o outro vai fazer, como o outro vai agir, e assim sofremos. Ao invés de investirmos nesse cuidado interno, com essa consciência de que somos livres para pensar e para sentir, não segundo aquilo que as circunstâncias querem nos fazer sentir, mas aquilo que nós podemos sentir. E aí ele prossegue. Cada inteligência emite as ideias que lhe são peculiares, a se definirem por ondas de energia viva e plasticizante, mas se arroja de si essas forças, igualmente as recebe, pelo que influencia e é influenciado. Então, aqui está um aspecto muito importante, que, como dizia logo ao início, muitas vezes não atentamos porque não vemos com os nossos sentidos físicos, mas que tem um impacto tremendo em nossa vida. Embora espíritos de um corpo, não nos limitamos em nossa influência a esse corpo. Como dizem os Espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 420, quando Kardec está ali tratando com eles da transmissão oculta dos pensamentos, nós irradiamos. O nosso espírito irradia aquilo que sente, aquilo que vibra, os seus pensamentos, para muito além do seu corpo. Alcançando pessoas que estão aqui no mundo dos encarnados, alcançando os espíritos que estão no mundo dos desencarnados, seres que estão próximos e distantes de nós, muitas vezes sem que falemos, simplesmente pelo ato de pensarmos, sentirmos, concebermos alguma coisa, já estamos gerando um certo tipo de onda que alcança um outro alguém e o influencia. Mas assim como influenciamos, somos também influenciados. Porque o pensamento, utilizando-se desse grande veículo universal, que é o fluido cósmico universal, se propaga. Assim como o som se propaga no ar, o pensamento se propaga nesse fluido cósmico universal. E para ele não há distâncias, não há barreiras. Estamos sempre influenciando e sendo influenciados. Por isso, Emmanuel tem uma outra mensagem no livro Fonte Viva, capítulo 76, chamada Fermento Espiritual, em que ele vai comentar acerca do pensamento e vai dizer que o pensamento é como que um fermento. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. Assim também, tudo o que pensamos, de certo modo, sugestiona, influencia um outro indivíduo. Ele então vem falando, as nossas palavras alcançam outras mentes, gerando neles outras palavras também. Os nossos hábitos alcançam outros indivíduos, gerando, produzindo neles também outros hábitos similares àqueles nossos. Assim as atitudes, assim as emoções, tudo mais. O nosso pensamento, ele é como que esse fermento, e já dizia Jesus, um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Ou seja, por mais que julguemos que talvez aquele sentimento de ódio a determinada pessoa
fique só conosco, não alcance, na verdade, alcance, influencia sim muito aquela pessoa, mas também a nós. Não só a nós, como também a própria atmosfera ao nosso redor. Criando aí uma sintonia com outras mentes, naturalmente, que vibram nessas mesmas buscas, nessas mesmas emoções. Kardec vai ter um estudo bastante interessante no livro A Gênese, no capítulo 14, quando ele vai tratar dos fluidos. Lá no item 13 em diante, ele vai tratar da fotografia do pensamento e da qualidade dos fluidos. E ele vai dizer assim: o pensamento e a vontade são as ferramentas, são os recursos por meio dos quais o espírito atua nos fluidos ao seu redor. E, segundo o que pensamos, segundo o que cultivamos na nossa mente, nós imprimimos isso, primeiro, no nosso próprio perispírito, que é formado também de fluidos, e também nos fluidos ao nosso redor, criando assim uma atmosfera asfixiante, uma atmosfera sombria, ou, por outro lado, uma atmosfera suave, uma atmosfera que acalenta, que pacifica, que é serena. Segundo a natureza do que sentimos, do que pensamos, nós criamos em nós, ou ao redor de nós, essa atmosfera, que favorece uma vida mais harmoniosa ou que torna mais difícil a manutenção da nossa paz e do nosso equilíbrio. Assim, em relação a nós próprios, como também em relação aos que conosco convivem. Sentem eles essa influência, sentimos essa influência das outras pessoas. Às vezes se aproxima de alguém, às vezes nos aproximamos de alguém e aquela pessoa naquele ambiente, sem que fale nada muitas vezes, já marca aquele ambiente com aquelas irradiações, com aquela atmosfera que construiu, para o bem ou para o mal. Então isso é patente em nossa vida. Não podemos fugir desse mecanismo de trocas, mas podemos sim mudar a influência que temos gerado. Não podemos fugir a esse mecanismo, a essa lei de intercâmbio, mas nós podemos sim pensar que tipo de influência temos gerado e, naturalmente, que tipo de influência temos atraído. Porque, segundo o que cultivamos, é também aquilo que atraímos. Os espíritos que vão vibrar nessa mesma faixa que nós outros. Eu me recordo, inclusive, também no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar da influência dos espíritos na vida aqui dos encarnados, na influência oculta dos espíritos, por exemplo, nos nossos pensamentos, lá na questão 467, Kardec pergunta, em relação a esses espíritos que ainda buscam nos influenciar negativamente, obsessores, seja qual for o nome que demos a eles, se nós podemos nos eximir dessa influência. E os espíritos, então, são claros. Ele dizia assim, claro que podem. Porque esses espíritos só são atraídos àqueles que, pelos seus desejos, os chamam e que, pelos seus pensamentos, os atraem. Dizendo-nos que, se há uma influência externa prejudicial, não acreditemos que não há nenhuma parcela de responsabilidade. Não transportemos assim a responsabilidade apenas a terceiros, a esses espíritos que são os nossos perseguidores. Não estariam conosco, não encontrariam meios de nos influenciar de maneira prejudicial, de maneira tão enfática, se não tivéssemos em nós ainda aquilo que os atrai, aquilo que funciona como que tomadas, por meio das quais podem conectar-se a cada um de nós. Então, é para a gente perceber que nós estamos aqui, num momento como este, por exemplo, trocando sem cessar. As ideias que nos são transmitidas pelos benfeitores, na medida da abertura da nossa mente, do nosso coração, são por nós acolhidas. E o grande convite é que sejam por nós de fato interiorizadas para que passem a repercutir na nossa conduta. São as trocas cotidianas, no lar, no trabalho, na rua, seja onde for. Ainda mesmo por instantes, toda criatura, ao exteriorizar-se, seja imaginando, falando ou agindo,
em movimentação positiva, é um emissor atuante na vida. E sempre que se interioriza, meditando, observando ou obedecendo de modo passivo, é um receptor em funcionamento. Então, olha que interessante. Nós somos, ao mesmo tempo, os que transmitem, nós temos a postura ativa, mas nós também somos aqueles que recebemos, os receptores, a postura passiva. No momento em que estamos falando com alguém, no momento em que estamos escrevendo uma obra, mandando uma mensagem, concebendo um pensamento, nós somos os ativos, no sentido de que somos as fontes emissoras. E aí cabe-nos a disciplina, o exercício da vontade, do amor, daquilo que já pudemos aprender, para melhor criar essas fontes, né? Criar essas ondas emissoras. E no momento, por exemplo, que estamos estudando, ouvindo, lendo, nós estamos na condição ali de receptores. Daí a importância, por exemplo, do estudo. Por isso o estudo é tão fundamental, por isso um livro edificante é tão fundamental. Nós não sabemos os tesouros que estão ali materializados na forma daqueles textos, daqueles livros que podemos pegar. Porque, no fundo, o que são eles? Senão a materialização do pensamento de espíritos superiores, que vem nos proporcionar recursos, formas, pensamento, ideias novas, sementes de renovação, que, se bem acolhidas pelo nosso ser, passam a se incorporar na nossa mente, no nosso modo de pensar e impactar a nossa conduta. Por isso, o estudo bem feito, a leitura que se aprofunda, resulta em transformação, é libertadora, dizia Jesus. O conhecimento da verdade dá luz em nível crescente, a partir dos livros edificantes, vai sendo incorporada por nós, digerida, passa a fazer parte do nosso ser e passa a se refletir na nossa conduta, numa conduta mais harmonizada com a lei divina, com o bem, com o amor, gerando uma colheita futura melhor. Então, ler, estudar, pegar uma obra de um Emmanuel, pegar o Evangelho, a obra de um Sócrates, a obra de grandes escritores, é, no fundo, alimentar-nos de luz. É o pão da alma, o livro. Uma vez digerido, passa a fazer parte de nós. Como o pão sustenta o corpo, a luz sustenta o espírito e faz do espírito um ser cada vez mais consciente, mais atento à sua conduta, a uma conduta que seja realmente libertadora. A fonte mais pura de luz que a humanidade já recebeu, o maior tesouro dado em nossas mãos, de acesso tão fácil hoje, ainda mais destrinchado e explicado pelo Espiritismo, é o Evangelho do Cristo. Essa fonte inesgotável de luz às mentes que se propõem a incorporar tudo isso, a trazer Jesus para viver com Ele na forma de novas condutas. É isso que nós fazemos quando estudamos Emmanuel explicando Jesus, quando estudamos André Luiz explicando Jesus, quando estudamos Joana de Ângeles explicando Jesus e tantos outros, quando estudamos o cristianismo redivivo figurado nessa doutrina de luz, é isso que estamos fazendo, incorporando essas sementes de renovação. E claro, na medida em que nos aperfeiçoamos como fontes receptoras, nos aperfeiçoamos como fontes emissoras, né? Quando isso é incorporado ao nosso modo de ser, passamos a refletir isso, influenciando também outras pessoas. Por isso que ele diz, né? Aqueles que se desenvolvem mentalmente, atingindo a esfera das criações sugestivas, assumem o papel de orientadores, adquirindo responsabilidades mais vastas pela facilidade com que articulam programas de rumo para os outros. Por isso que Leon Denis tem uma obra muito bonita, muito profunda, chamada O Problema do Ser e do Destino da Dor. Nos capítulos 23 e 24 dessa obra, ele vai tratar do pensamento. No capítulo 23 ele fala do pensamento, e o capítulo 24 é um dos que mais gosto na obra, ele intitula A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. No fundo, ele quer dizer que não há reforma do caráter, portanto, da conduta,
sem disciplina do pensamento. E nesse livro ele então vai dizer da importância daqueles que, na medida em que vão estudando, tornando-se mais conscientes, a importância, a gravidade da responsabilidade que passam a ter na influência que geram nos outros. Quanto mais conscientes estamos da vida maior e das leis divinas, mais responsáveis somos pelo que fazemos e pelo que influenciamos os outros a fazer também. Somos corresponsáveis. Há o capítulo do Pensamento e Vida 9, capítulo Sugestão. Então, aquilo que nós falamos vai repercutir no outro de algum modo. Então, o que eu estou falando? Como estou falando? Qual o conteúdo da minha fala? Algo que na vida daquele alguém que me ouve vai impactar positivamente, incentivando-o a crescer, incentivando-o ao bem, à luz, ou, mesmo consciente de todo esse poder criador do pensamento vazado através do verbo, eu ainda me mantenho, muitas vezes, com a maledicência, com o diálogo que não edifica, com a crítica desnecessária, com as palavras lançadas ao vento, que não edificam nem a nossa, nem a experiência e a vida de outros. Somos responsáveis por isso. Denis, então, vai dizer que os artífices do pensamento, nessa sua obra, têm uma missão muito grave, temível mesmo, ele diz, por conta das responsabilidades associadas, mas, ao mesmo tempo, repleta de possibilidades, se bem utilizadas. Grandiosa. Porque, no fundo, se nós estamos aqui hoje estudando, é porque existiram muitos que nos antecederam que bem souberam utilizar a força do seu pensamento, essa capacidade criadora. Num apóstolo Paulo, que escreveu as suas cartas como um legado imperecível para a humanidade, nos próprios evangelistas que registraram as lições imortais de Jesus, num Platão que registrou as lições de um Sócrates, num Leon Denis que nos trouxe essas obras, num Allan Kardec que soube captar as inspirações do alto e traduzi-las para nós nesse arcabouço que nós não conseguimos mensurar o seu valor, das obras básicas, da codificação espírita, num Chico Xavier que serviu de intermediário a esse verbo criador que vinha dos espíritos superiores e que nos alcança, que nos estimula, que nos inspira, que nos ilumina. Então, é preciso, cada vez mais, na medida em que vamos conhecendo o Espiritismo, repensar o que falamos, o que fazemos, não só pensando na nossa vida, mas pensando também nas vidas atreladas às nossas. Porque ninguém vive só e ninguém vive somente para si. Não existe essa, à luz da consciência do Evangelho, não existe essa frase, minha vida diz respeito só a mim mesmo. Não tem essa. Num certo sentido, sim, porque cada um é responsável por conduzir-se, por evoluir, por progredir. Mas, num outro sentido, não. Porque quer você queira ou não, a sua vida influencia outros. Então, a sua vida diz respeito também ao todo. Você tem também um compromisso com o todo. Essa é uma frase do egoísmo. Essa é uma frase da ignorância. O que eu faço impacta o outro e sou corresponsável. Cada vez mais o espírito consciente toma a dimensão dessa sua responsabilidade e age de tal modo para que a sua influência seja positiva. Por isso ele diz, né? Cada qual expõe o que pensa pelo esforço que realiza, o cientista pela obra que se consagra, o professor pelo que ensina, o escritor pelo que escreve, o comentarista pelo que fala, o artista pelo trabalho em que se revela. E para além disso, todos nós, em menor escala, no dia a dia, por aquilo que postamos no Facebook, por aquilo que falamos no local onde trabalhamos, por aquilo que falamos no trânsito, na rua, seja onde for, no lar. Ali expressamos o que vai no nosso coração. É uma medida do quanto já estamos conscientes ou não, do nosso papel e do que nós somos. Aquilo que expressamos, aquilo que falamos, já dizia Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Analisemos assim aquilo que nomeamos como sendo o nosso estado de espírito. Então, o nosso estado de espírito. Tensão, dúvida, angústia, irritação, otimismo, coragem, confiança ou alegria. Então, vários estados de espírito. São frutos da nossa preferência no mercado gratuito das ideias.
de vez que o fio invisível de nossas ligações com o bem ou com o mal parte essencialmente de nós. Então, no mundo, você vai achar de tudo. Notícias que edificam, notícias que rebaixam. Obras, livros que elevam e obras que escravizam, que nos convidam a dar livre vazão às paixões e aos excessos e aos desequilíbrios. Você vai encontrar conversas que sublimam, que iluminam aqueles que trocam ali o diálogo, como conversas que nos levam ainda mais às sombras. Tudo isso aí está no mercado gratuito das ideias e dos pensamentos. Cada um de nós é livre para ir nesse mercado e escolher qual fruto que quer. Como quem vai à feira escolhe esse tomate, aquela melancia, aquela banana, escolhe os melhores ou escolhe os estragados. Cada um de nós é que traz para dentro da nossa casa mental o que pôde buscar lá fora no mercado gratuito das ideias. Para a gente ver a importância do cuidado com o pensamento, sobretudo hoje, no mundo tão conectado. Que tipo de leituras, que tipo de conversas temos nós cultivado? Porque às vezes a paz, ou melhor, a angústia, a aflição que temos sentido, fomos nós mesmos quem a colocamos para dentro, através dessas ideias que fomos comprando, da conversa maledicente que acolhemos de um determinado irmão, do pessimismo que acolhemos de um determinado indivíduo que cruzou o nosso caminho. Somos nós os gestores daquilo que colocamos portas adentro da nossa alma. Por isso Jesus tem uma parábolazinha que ele diz assim, está em Lucas capítulo 11, versículos 21 em diante. Ele diz assim, falando a respeito do cuidado com, o texto do Evangelho diz, o pátio interior da casa mental, né? Ele diz assim, o homem atento, vigilante, armado, guarda bem o seu pátio interior e os seus bens estão em paz. Vencido, porém, por aquele que se faz mais forte, este lhe toma a armadura e despoja-o dos seus bens. O que Jesus está falando? Uma analogia ali, né? Ele está falando não de alguém armado que vai defender a sua casa, ele está falando antes da nossa casa mental. Se estamos atentos, vigilantes, guardamos aquilo que acolhemos. Se o outro nos chega com uma conversa de maledicência, ouvimos respeitosamente, mas respondemos com silêncio ou com a mudança de um assunto para algo mais edificante. Não permitimos nem que aquilo adentre a nossa casa mental e ainda damos algo de bom à sua casa mental. Mas, se não estamos atentos, vigilantes, como o homem da parábola, vindo alguém que nos vence, entra nessa nossa casa e despoja-nos dos nossos bens. Quais? A paz, o equilíbrio interno. Quando nós acolhemos um sentimento de ódio, de rancor, de agressividade, uma maledicência, é isso que acontece conosco. Por isso o evangelista João tem uma frase muito similar nesse sentido. Na sua segunda epístola, no versículo 10 do primeiro capítulo, é um só capítulo, ele diz assim, e se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, ou a doutrina do Cristo, não o recebais em sua casa, nem o saudeis. A gente ficou pensando assim, nossa, mas se não é cristão, então não vou nem receber em casa. Mas a ideia é pensar aí mais além, em sentido espiritual. João está falando assim, se alguém vem ter com você e não traz aí as características dos valores do Evangelho, humildade, perdão, otimismo, esperança, alegria, não receba isso em casa. Converse com o indivíduo, né? Pare ali, ajude, mas não abra as portas do seu coração para acolher aquilo. Pelo contrário, feche, guarde bem as portas do seu coração e mais, dê a ele algo de diferente, algo de melhor. Que é também o não saudeis, né? Não é nem receber e nem saudar. Então, aquele exemplo que demos. Se alguém vem ter conosco com a maledicência, que não é um atributo da doutrina do Cristo, do Evangelho, o que a gente faz? Primeiro, eu não hospedo isso no meu coração. Não abro espaço para aquilo. E não saldo aquilo, ou seja, não alimento aquele tipo de conversa. Respondo com o silêncio ou com a mudança de assunto. Então, são cuidados corriqueiros com o pensamento que repercutem na conduta. Porque senão nós vamos acolhendo esses pensamentos que vêm de fora e daqui a pouco somos uma mistura, uma amálgama,
e tudo confuso, tudo bagunçado, falta de equilíbrio, falta de paz, porque faltou a vigilância. Né? E é o que ele está dizendo então, convençamos-nos de que a nossa mente possui muita coisa de comum com o aparelho radiofônico. Emissões construtivas ou deprimentes, significando a carga sutil de sugestões boas ou más que aceitamos de companheiros encarnados ou desencarnados, alcançam-nos incessantemente e podem alterar-nos o modo de ser. Ou seja, isso que nos alcança, essas influências, se não estivermos vigilantes, elas alteram a nossa conduta, o nosso modo de ser. Elas impactam. O Emmanuel, no capítulo 8 do Pensamento e Vida, vai dizer que nós somos sempre a soma de muitos. Só que nós temos que pensar se somos a soma de muitos para o bem ou se somos a soma de muitos para o mal. Porque quem escolhe essas partes desse muito somos nós. E ele conclui, mas não podemos olvidar que a nossa vontade é o sintonizador. Então, se nos chegam todos os dias ondas as mais diversas, como essas sugestões construtivas ou destrutivas, é a vontade, o sintonizador, que dirá quais acolhemos e incorporamos, impactando o nosso modo de ser. Se aquelas que edificam, que agregam, que elevam, ou se aquelas que ainda nos prendem à aflição, à angústia, à revolta e ao pessimismo. A vontade é o sintonizador. Somos livres para escolher quais essas parcelas queremos incorporar. Aqui estão imensas possibilidades nos livros espíritas, no conteúdo riquíssimo de incorporarmos parcelas de luz ao nosso ser, impactando a nossa conduta e, por conseguinte, a vida que vamos colher. Que Jesus nos ajude a trazer cada vez mais luz, parcelas de luz ao nosso ser, na busca pelo estudo que edifica, pelo trabalho que eleva, pelo comentário que instrui e educa, porque assim estaremos realmente encontrando, por conseguinte e por sintonia, a luz em nossos passos. Que Deus nos abençoe a todos.